Fala pessoal, sejam bem-vindos. Muito bom dia para você que está inscrito aqui no Restart. Mais um dia, mais uma quinta-feira de muito conteúdo, muitas coisas boas aqui para vocês. Lembrando que todos os dias, às 11 da manhã, a gente tem uma trilha aqui no Restart chamada Trilha Retomada, onde a gente fala de assuntos que vão ajudar empresários e empreendedores a criarem os seus pontos de virada, a organizarem seus negócios, a acelerarem seus negócios em direção a se recuperar, principalmente dessa crise, mas crescer de uma maneira consistente, sólida e contínua. 15 horas, hoje à tarde, todo dia também, a gente tem uma outra trilha chamada Trilha Carreiras, onde a gente traz ali muito conteúdo focado em habilidades que você precisa aprender para ser relevante nesse momento, como você pode fortalecer a sua carreira, como você pode voltar para o mercado de trabalho. Então, são coisas muito importantes sobre carreira para você se desenvolver também. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito. Vou até botar a minha tela aqui para mostrar para vocês e fazer essa introdução, essa abertura aqui dessa nossa quinta-feira no Restart. A gente vai falar sobre como a mentalidade intraempreendedora pode auxiliar na retomada do seu negócio. E o meu convidado de hoje é o Alexandre. Eu vou deixar para ele depois mostrar como se pronuncia o sobrenome dele, não vou cometer indelicadeza aqui de falar errado, mas o Alexandre tem uma larga experiência em inovação, em transformação digital, marketing digital, trabalhou já em grandes empresas, ajudou várias empresas no Brasil e fora a se reinventarem e vai trazer hoje para a gente esse tema ligado a como despertar a mentalidade intraempreendedora dentro das empresas. A gente vai tentar passar por esses 3 tópicos principais: a nova era, novos comportamentos de intraempreendedorismo, 4 elementos escassos ao intraempreendedor e metodologias práticas para ativar o empreendedorismo dentro de uma organização. Alexandre, vou tirar a minha tela aqui para deixar nós dois aqui no vídeo aí das pessoas para te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo ao Restart, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Júnior. Obrigado, Startse, pela oportunidade. Prazer falar sobre um tema que, nossa, sou apaixonado. E é interessante, eu vou colocar minha tela aqui. É interessante, porque quando a gente fala do intraempreendedorismo, até pouco tempo atrás, nem eu mesmo sabia que eu era um intraempreendedor, porque é uma palavra ainda um pouco nova, e ela, muitas vezes, é um pouco confundida ainda com o empreendedorismo corporativo, o empreendedorismo social, perdão. Então, para mim, o intraempreendedorismo, eu vou resumir em 3 grandes iniciativas que a gente faz bastante, e agora, depois desse túnel, depois desse túnel que a gente está atravessando, a gente vai fazer mais ainda, que é transformação digital, inovação e desenvolvimento de novos negócios. E esse trio de coisas, se antes a gente precisava de uma grande dor para nos mover, agora essa dor já está dada, logo a gente vai precisar fazer. E eu vou começar um pouco com... Na verdade, eu botei esse slide eu usava bastante. Durante alguns anos, eu fui professor do MBA da Fundação Dom Cabral, e de gestão empresarial. E era muito interessante a dinâmica, perceber a dinâmica das pessoas ao longo desse tempo que eu dei aula lá. No começo, todo mundo assistia a aula parado. No final, as pessoas, tudo que eu falava, as pessoas já, com o celular na mão, já começavam a questionar. As pessoas me chamam de Vacla, então sobrenome Vaclavovski, mas eu sou mais conhecido aí como Vacla no mercado. E as pessoas falavam, Vacla, mas peraí, o que você está falando, eu estou vendo um negócio diferente. Então eu gosto de começar com esse slide, que eu acho que ele é muito apropriado para o mundo que a gente vive. Já era, hoje ele é mais ainda. Não existem verdades absolutas. A minha verdade hoje, o que eu vou falar para vocês hoje, é totalmente questionável. Ele foi construído ao longo de 25 anos das minhas experiências, do meu olhar e com as pessoas que eu convivi. O que não quer dizer que ele é uma verdade absoluta, ele vai funcionar em qualquer lugar e ele é verdade verdadeira para todo mundo. A gente foi muito criado e educado para criar hipóteses e tentar sempre antecipar as coisas. Hoje a gente está num momento que a gente tem que trabalhar em probabilidades. Então, quando a gente trabalha em probabilidades, a gente tem que entender que não existe verdade absoluta. Eu tenho que estar sempre preparado, né? Aquele famoso plano B que a gente sempre falou. O bom intraempreendedor, e eu vou falar um pouco sobre esse personagem já, ele tem que ter um conjunto de planos, comportamentos e habilidades.
Bom, eu vou fazer 3 slides rápidos de contexto, porque eu sempre gosto de falar, tem muita gente está falando, putz, agora o mundo mudou, tem a nova norma, vai mudar tudo, só que existia já um processo que já estava acontecendo, a gente já estava num momento de mudança, ou num tipping point, como diz o Malcolm Gladwell, né, que é um momento de inflexão. E eu queria navegar um pouco com vocês sobre 4 eras. E vamos fazer um olhar nessas 4 eras sobre o que significava valor nessas 4 eras. E aí vai ajudar um pouco mais o meu raciocínio de mostrar como a gente já estava literalmente na beira do precipício. O Covid ele só empurrou a gente, ele foi um acelerador, aí um propulsor. Então vamos começar com a era do espaço. Lá no começo da era industrial, onde era o ter. Ter era poder. Eu tenho, você não tem. Primeira Guerra Mundial, matérias-primas, o trabalhador braçal. Né? Eu acho que não preciso nem falar muito disso aqui, muito pela Primeira Guerra Mundial, grandes matérias-primas. Depois a gente evolui e o valor aqui vinha da posse. Depois a gente evolui para o que eu chamo da era do tempo. Então a gente aí já está pós Segunda Guerra, na era da publicidade, começa o trabalhador do escritório, então já não sai aquele trabalhador braçal e entra o trabalhador intelectual, outro tipo de valor é adicionado. Aqui é a era, vocês vão, quem aí é da geração X vai lembrar de uma frase que chama tempo é dinheiro. Todos os eletrodomésticos que a gente conhece, todos foram criados nessa era, porque tempo era dinheiro. Eu precisava otimizar meu tempo, então aspirador, batedeira, micro-ondas e por aí vai. Tudo foi criado nessa era. E aqui é onde as marcas começaram a surgir, onde as empresas começaram a se fortalecer e comunicar. A gente vem para a terceira era, que é a era que a gente está se esgotando agora, que era a era da atenção. Nessa era, é a grande era da mídia, onde digital aparece também aí nos anos 2000. Então, por que era da atenção? Porque se antes eu criava marcas, agora eu preciso disputar a atenção das pessoas. Então, é todo mundo buscando atenção. Uma proliferação de mídias, de meios. Então, aquilo vira um bombardeio, né? E aí a gente fala palavras como interrupção, né? Mídia de massa, alcance e frequência. Isso significa a era da atenção. Então, o valor nessa era como que eu conseguia chegar nas pessoas e interromper essas pessoas e fazer essas pessoas me escutarem. Aqui também sai o começo do empreendedorismo, das startups, tudo isso começa nessa era. E por que eu acredito que a gente já estava no que eu estou chamando da era do contexto? Porque a era da atenção, ela chegou no seu limite. Ninguém aguenta. Antes o computador tinha firewall, hoje nós temos um firewall. Então hoje a gente é muito consciente daquilo que a gente quer que nos atinja, ou que chegue até a gente. Então a gente saiu de um comportamento de eu vou sentar às 9h30 ou às 10h30 para ver determinado filme, eu vou ver a hora que eu quero. Eu quero 3 palavrinhas: contexto, personalização e algo que me atenda, que me sirva, né? Serviço. Então, a hora que eu começo a colocar o meu olhar, eu quero sair desse mundo que me interrompe e quero entrar num mundo diferente, começam a surgir as tribos. Então, antes era tudo gado, manada, agora a gente está trabalhando em tribos. Então, as pessoas se conectando mais, entendendo por que ferramentas como Uber, Airbnb e tantas outras surgiram, porque elas entendem o contexto, entendem a busca que eu estou fazendo, qual é o meu desejo, e entregam aquilo de uma forma muito simples. Então, isso significa era do contexto. Começa a ser mais personalizado o serviço para mim, não para todos. Um outro paralelo que eu gosto sempre de fazer, e aí para a galera que nasceu pelo menos de 90, 90 e poucos para trás, a gente estava muito acostumado com o mundo de escassez. E hoje a gente vive no mundo da abundância, de abundância. E qual que é a diferença? No mundo de escassez, a gente tinha muita dificuldade de conseguir informação. Eu precisava ir para grandes pilares. Então, eu quero saber de um determinado assunto, eu preciso fazer um curso daquilo numa universidade tal. Eu quero saber uma receita para cozinhar. Eu vou pegar o livro da vovó para entender determinada receita para fazer.
Hoje é completamente o oposto disso, é abundante. Então, hoje, basta uma busca no Google de qualquer assunto e eu tenho muito conteúdo. Se eu quero fazer um pudim, um estrogonofe no almoço, para o almoço de hoje, basta eu entrar lá e colocar receita de estrogonofe. Então, a gente vive agora o extremo oposto, a abundância. Só que quando a gente sai do mundo onde eu precisava cavar para ter as coisas, para o mundo onde eu tenho tudo em abundância, vem a seguinte pergunta: o que que é bom? Qual que é a receita, qual que é o conteúdo, qual que é o serviço que eu tenho que ir. Então, a gente entrou num outro momento, que agora tem muita opção. Então, as marcas, as empresas, elas precisam cada vez entender mais as pessoas para serem relevantes. Então, trabalhar no mundo de abundância, eu diria que é mais difícil do que trabalhar no mundo de escassez. Porque no mundo de escassez, com algum capital, você consegue, né, se destacar e aí as pessoas chegam até você. Falando agora, dando um pulo para os modelos de negócio. E, né, essa mãozinha que está apontando aí da esquerda para a direita tem muito a ver do modelo de negócios que a gente está indo de para. Né? Eu não preciso, eu acho que estamos indo da esquerda para a direita. E mesmo as empresas que estavam na esquerda, agora, por tudo que está acontecendo, elas estão sendo forçadas a ir para a direita. Então, vamos rapidamente, para não ler tudo, mas a gente sai do modelo de silos, de áreas, um modelo compartimentado dentro das empresas, de departamentos, para um modo de colaboração. Então, eu preciso colaborar dentro do ecossistema, dentro da empresa, fora da empresa. Né? Por que os coworkings, quem trabalha aí no mundo de freelancing, por que o mundo de freelancing tem crescido tanto, plataformas, etc.? Porque eu trabalho no mundo de colaboração. Eu, como consultor, eu não preciso mais saber tudo, eu não preciso ter todas as áreas, eu não preciso ter uma empresa gigante. Eu trabalho num modelo de colaboração, de associação. A gente sai de um pensamento de sociedade, onde eu me amarro a uma X pessoas, para um modelo de associação. O que quer dizer? Eu preciso de um conhecimento tal, o Júnior tem e eu convido ele para juntar num determinado projeto. E a gente trabalha esse projeto, divide remuneração, trabalhamos, juntamos expertises, ele aprende um pouco comigo, eu com ele. Então, é outro fundamento, uma outra organização. A gente sai de um fundamento de o que eu faço para por que eu faço determinada coisa. Né? Eu me junto a determinada empresa ou negócio, por quê? Qual que é o papel dela no mundo e qual que é o papel que eu estou emprestando para ela. Então, isso tem uma movimentação, principalmente nas gerações aí mais novas, muito forte. Na parte da informação, a gente saiu uma informação de eu sei para o eu pergunto. Então, aqui eu queria destacar uma palavrinha chamada vulnerabilidade, que é uma das palavras mais importantes dos tempos que a gente vive e muito importante para o empreendedor. Porque a gente vem de um mundo onde eu precisava saber tudo. Para eu ser chefe numa empresa, ou eu ser líder numa empresa, eu precisava saber mais do que toda a minha equipe embaixo. Hoje isso é completamente, além de desnecessário, impossível, porque o conteúdo é muito grande, não existe capacidade nesse HD aqui de saber tudo, num mundo de abundância. Logo, eu preciso ser um bom conector e saber buscar as pessoas e fazer as boas perguntas. Organizações lineares para organizações ágeis. E por que as metodologias ágeis estão tão em vigor e por que as pessoas gostam tanto delas? Né? Voltando na era do contexto. Porque uma das principais características de uma metodologia ágil é não existir hierarquia. Então, todos estão trabalhando em prol de um mesmo objetivo, sabem por que estão trabalhando em colaboração. Isso que tem muito por trás de uma metodologia ágil, sem entrar na parte mais técnica dela. As pessoas se sentem participando, não existe uma hierarquia de comando e controle. E aqui a gente está mudando de um comando e controle não sei se vocês conhecem, tem um livro muito bom, chama Antifrágil, do Nassim Taleb, que ele faz uma comparação, se a gente for, né, para esse modelo da esquerda, existiam dois tipos de pessoas. As pessoas frágeis e as pessoas duras ou resilientes. Então, ou eu era uma pessoa muito frágil, qualquer impacto eu quebrava, ou eu era uma pessoa resiliente, que tomava porrada e seguia. E seguia, não mudava, eu continuava teimoso, mas eu era uma pessoa extremamente resiliente. A gente agora entra na figura do antifrágil. O que é o antifrágil?
é o profissional, e aqui não importa o seu nível, a sua empresa, é o profissional que tem capacidade de olhar o mundo e se adaptar ao mundo. É o profissional ou a pessoa que sabe expressar vulnerabilidade perguntando, que ela não tem aquele ego de querer saber tudo. Esse é o antifrágil. Então eu vou me adaptando, vou crescendo, vou aprendendo e eu sigo em aprendizado constante. Né? Do ponto de vista de inovação, a gente sai de um olhar de produto, empresas principalmente de bens de consumo muito focadas de dentro para fora. Esse é meu produto, eu preciso comunicar e impactar as pessoas e fazer com que elas gostem, sintam atração e vontade de consumir, para uma inovação voltada a pessoas. Então, aqui é onde surge user experience, consumer experience ou customer experience, né, o XCX, o famoso design de serviços, que é um outro buzzword que está sendo muito falado agora. O que é isso? Basicamente, a gente está pegando fundamentos de design thinking, de entender quem são as pessoas, quais são as dores dessas pessoas e como eu posso servi-las. De novo, era do contexto. Estou entendendo o contexto de quem eu quero chegar e servindo essas pessoas. E, finalmente, aqui o modelo que a gente sempre fala muito, B2B, B2C, B2B2C, para um modelo operacional mais em redes. Então, redes de colaboração. Vamos falar um pouco, vamos mergulhar agora um pouco no intraempreendedorismo. E essa palavra eu falei no comecinho que nem eu sabia que eu era um intraempreendedor, porque essa é uma palavra razoavelmente nova e ela é um pouco mascarada de alguns significados, né? Muitas empresas tratam o intraempreendedorismo como o empreendedorismo social, né? Que é o give it back, o devolver para a sociedade. E está tudo certo, isso de fato é uma das modalidades de empreendedorismo. Olhando aqui o que é o empreendedor ele tem muito a ver com uma palavrinha que está em vermelho, que é risco. Não existe empreendedorismo sem risco. Então, porque se eu estou empreendendo, eu estou gerenciando e assumindo um determinado nível de risco para fazer algo diferente. E aí vem a pergunta, mas peraí, então empreendedorismo e intraempreendedorismo, existe uma diferença entre o empreendedor e o intra? Sim, existe. E eu costumo dizer, tem duas grandes diferenças para a gente não entrar muito numa parte mais técnica. A grande diferença do empreendedor e do intraempreendedor é liberdade e recursos. Explico. Se eu sou um empreendedor, e eu sou um empreendedor hoje, eu tenho muita liberdade. Então, se eu quiser criar um novo serviço, um novo aplicativo, o que for, eu tenho essa liberdade. O que me falta? Recurso. Seja recurso financeiro, seja tecnológico, o que for. Então, como empreendedor, eu tenho muita liberdade e pouco recurso. Como intraempreendedor, eu tenho exatamente o inverso disso. Eu tenho uma liberdade controlada, limitada, então eu estou dentro de uma estrutura, por mais flexível que ela seja, eu preciso navegar nessa organização, então eu tenho uma liberdade um pouco limitada, ou bastante limitada, e tenho muito recurso. Então eu tenho um problema de tecnologia, vou em IT. Nossa, eu preciso entender o P&L, não sei como é que calcula esse negócio, eu vou em finanças. Eu preciso criar uma unidade de negócios, eu vou em RH e RH me ajuda. Então eu tenho muito mais acesso a recursos que como empreendedor eu não tenho. Então essa, eu diria que em linhas gerais, é a grande diferença. O intraempreendedorismo ou o intraempreendedor, ele não é um cargo. Então, né, para alguém que está me escutando, assistindo a gente, que fala, mas eu nunca vi um intraempreendedor, nunca vi esse cargo. Ele não existe mesmo. E não faz sentido ele existir, porque ele é uma mentalidade. E ele é uma mentalidade que combina essas características que vocês estão vendo aí na tela, todas elas, ou uma pitada de cada uma delas. Aí não existe uma fórmula mágica para criar um empreendedor, moldar aqui e entregar para vocês. Mas o bom empreendedor, ele é líder, e na palavra líder, eu queria deixar bem claro, a gente sempre quando escuta a palavra líder, a gente acaba ligando com chefe, com quem tem poder. Esquece isso. Liderança, existem as lideranças formais e as lideranças informais. A tiazinha do cafezinho pode ser uma liderança informal. E o poder que ela tem, muitas vezes, de aglutinar as pessoas, ou aquelas pessoas
Dentro das empresas, independente do porte da empresa que você trabalha ou você tem, você certamente vai identificar aquela pessoa que quando vai no café ou quando começa a conversar, juntam as pessoas em volta dela. E essa pessoa pode ser o estagiário, pode ser o analista, pode ser qualquer cargo. Então isso é uma mentalidade, é um poder de atração, porque essa pessoa geralmente é otimista, visionário, flexível, tem um poder de escuta muito bom, é uma pessoa que questiona, uma pessoa que não invade, mas questiona, é uma pessoa resiliente, é aquela pessoa, como a gente falou, antifrágil, que consegue tomar porrada, mas consegue se levantar. Por quê? Porque ela é criativa, ela consegue sempre criar e inventar novos cenários. E aí eu vou para uma analogia aqui que eu sempre gosto de fazer, que é importante, a gente entrando no... Agora vamos desenhar, né, quem é esse intraempreendedor, como ele atua. Muitas vezes, nos nossos desafios, ou, né, no que a gente tem pela frente, a gente fala, putz, nosso ideal seria se eu tivesse um desafio baixo ou que não criasse muita marola, eu quero ficar tranquilo e não quero assumir muito risco. Desculpa, você está trabalhando no dia a dia. Isso é o que a gente faz 80% do nosso tempo. Baixo desafio, baixo resultado e baixo risco é o nosso dia a dia. Aí tem, às vezes, as pessoas falam, nossa, eu sou um cara movido a desafio, eu quero um baita desafio, mas também eu tenho medo de risco. Eu não quero correr risco, isso me apavora. Putz, desculpa, eu nunca vi uma coisa assim. Alguma coisa com alto desafio, com grande potencial de retorno, sem risco, eu desconheço. Se alguém conhece, aí depois me manda aí no meu LinkedIn, no Instagram, que eu adoraria participar e investir. Nunca vi. Tem um outro polo que é baixo desafio e muito risco. Se alguém está fazendo alguma coisa assim, para, pé no freio imediato, porque isso é uma absoluta loucura. E eu entendo que agora a gente está vivendo um momento de muita incerteza, mas também ninguém está assumindo um risco altíssimo para um retorno completamente incerto. Isso seria uma viagem num túnel escuro, num buraco negro. O que a gente sempre vai buscar e qual é o espaço do intraempreendedor? Esse espaço de disrupção, onde eu tenho um desafio e um resultado com, né, de alto poder e um risco também. Então, eu sempre vou estar gravitando aí. Então, o gerenciamento do risco vai ser importante. Essa capacidade de conseguir aceitar esse risco é importante. Agora vamos falar um pouco né, quem são esses caras, onde estão esses intraempreendedores. Eu adoro porque é bem o que acontece dentro das empresas, né? Essa ovelhinha presa no pneu. Porque a gente sempre quer, não, eu quero fazer alguma coisa diferente, e aí eu estou vendo a manada, que é o resto da galera da empresa, só olhando o que eu estou fazendo. Existem 4 grandes fatores que eu acredito que eles são escassos ao intraempreendedor. Então, primeiro, toda e qualquer empresa está cheia de intraempreendedores. Eles não têm um cargo, não têm uma posição, eles estão em qualquer lugar. Então, essas pessoas habitam as empresas, só que elas estão desempoderadas ou desativadas, se vocês preferirem. Então, como eu ativo essas pessoas? Tem 4 coisas que eu preciso oferecer para essas pessoas para elas serem ativadas. Primeiro, tem uma questão de tempo. O que acontece com o tempo dos projetos? Quando eu tenho um projeto de dia a dia, eu tenho processo, eu tenho metodologia, eu tenho uma série de etapas a cumprir. Então, eu sei o tempo que demora para fazer uma determinada coisa. Numa ação intraempreendedora, o tempo é algo um pouco etéreo. Eu não sei se vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque, de novo, eu estou fazendo algo novo. Então, eu não tenho essa equação do tempo bem mapeada. E o que acontece muito comum? Eu preciso fazer um projeto, tenho uma ideia legal para fazer, um novo processo, quanto tempo vai demorar? Putz, eu não sei não, então deixe isso para depois. Então, para ativar o empreendedorismo, eu preciso oferecer tempo e eu preciso ter paciência, porque eu estou navegando em algo desconhecido, ou pouco, médio ou muito. Tempo. Segunda coisa, recursos. Muito comum, porque como a gente estava falando agora há pouco, nós estamos trabalhando num mundo de colaboração. Sozinho ninguém consegue nada, minha opinião.
de novo, não tenho a verdade absoluta, mas os projetos que eu fiz nunca foram sozinhos. Então, eu preciso de outros recursos. Aí eu vou bater nas áreas dentro da empresa. Olha, eu preciso de um cara aqui de uma unidade de negócio, eu preciso de um cara de RH, eu preciso de um cara de finanças, eu preciso... O que vai acontecer? Ah, não, essa pessoa é muito importante para mim. Eu não posso cedê-la para o seu projeto. Oh, mas tem aqui essa outra pessoa aqui mais júnior que pode te ajudar no projeto. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou enfraquecendo uma atividade intraempreendedora. Porque se eu quero fazer alguma coisa que tenha disrupção, eu preciso de talento, eu preciso de pessoas que performam alto. Se eu me contento com, não vou ter a pessoa A, eu vou ter a pessoa C, D, eu estou enfraquecendo o meu time. E com isso eu estou comprometendo ou colocando em risco o resultado do projeto. Então, o empreendedor ele tem que ser muito bom negociador para conseguir os recursos para o projeto dele. Então, ele precisa desenhar esse projeto de uma forma de conseguir os recursos. E se ele não conseguir os recursos humanos necessários, às vezes é melhor parar e esperar que até esses recursos estejam disponíveis. O terceiro, capital. E aqui vamos falar de capital financeiro. Muito comum em áreas de inovação, transformação digital ou novos negócios. Eu recebo um determinado capital para tocar o projeto, aí acontece o que está acontecendo agora. Crise, o que acontece? Qual que é a área que é penalizada primeiro? A área de novos negócios, inovação, transformação. Opa, eu preciso mover todo o sangue que eu tenho ainda no corpo para o corpo se manter vivo. Só que o que acontece? Eu estou continuando na estagnação, não estou gerando nada novo. Quando eu voltar para o movimento normal, eu não aproveitei esse tempo para criar nada novo. Então, o capital ele precisa ser mantido. Tem vários jeitos de fazer isso. Um jeito, eu vou falar um pouco mais na frente sobre transformação digital, é aplicar aquele modelo de 70-20-10, que eu gosto bastante, já explico ele. E o último ponto, metodologias. E o que tem aqui sobre metodologias? Muito comum as empresas e organizações terem as suas próprias metodologias. Agora a gente está vivendo um boom de metodologias ágeis. Eu já vi grandes empresas tomando uma determinada metodologia, sem citar o nome, e incorporando, mas tropicalizando, fazendo de uma metodologia que funciona lá fora, uma metodologia para dentro, para funcionar dentro da empresa. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou corrompendo a função dessa metodologia. Então, eu estou reengessando alguma coisa que é ágil, ou que poderia ser ágil. Por quê? Porque eu quero ter comando e controle, eu quero controlar né, o que acontece dentro dessa metodologia como eu fazia antes. Então, muito importante, tudo que existe no mundo, quando a gente está falando, vamos trabalhar em redes, em colaboração, a gente aceitar o que está fora e internalizar. Isso dá medo? Dá. Pode dar errado? Pode. Mas pode dar certo também. Então, estabelece um grupo de trabalho, e aí vem os squads, né, pode os sprints, e trabalha isso em iniciativas onde talvez não doa tanto no negócio, mas você ganha tração no negócio. Quando a gente fala sobre os intraempreendedores também, eu gosto sempre de falar de 4 grandes comportamentos que são muito comuns dentro das empresas ou na nossa própria vida, na família, nos amigos, que é o que acontece com a gente quando nós somos, quando nos colocam algum desafio, alguma coisa desconhecida. Então, vamos dizer que eu estou dentro de uma empresa e alguém vem e fala para mim, olha, eu vou fazer uma transformação aqui do departamento X, eu vou virar de cabeça para baixo. Quando eu sou confrontado com alguma coisa desconhecida, como ser humano, eu vou manifestar 4 tipos de comportamento. Se eu estou propondo essa mudança, eu sou o explorador. Então, os exploradores são geralmente é o grupo menor, que é aquela pessoa que gosta de navegar bastante no desconhecido. O oposto dele é o que eu chamo dos duros de matar, os resistentes. Então, isso é aquele grupo, ou se vocês preferirem, aquelas pessoas apegadas ao passado. Não, peraí, o explorador. Sempre deu certo assim, então vamos manter assim, porque se a gente não fizer assado, pode dar errado. Aí o explorador fala, não, mas peraí, mas assim talvez não continue assim, eu preciso testar outro jeito. Não, mas pode dar errado porque funcionava. Então eu ponho esse cabo de guerra porque sempre existe a tensão. Nós vamos ter outros 2 grupos.
tem os líderes, e como eu comentei, vamos ter as lideranças formais, mas muito importante as informais. Então, um bom empreendedor, ele consegue mapear quem são os líderes informais. Por quê? Porque serão esses líderes informais que vão ajudar nessa atenção. São esses líderes que vão chegar tanto nos existentes e vão falar, olha, dá uma oportunidade, vamos, cede um pouco, e vão chegar para o explorador, menos, escuta um pouco o resistente, esse é um cara que ele sabe bastante, ele já sofreu, então ele pode te dar algumas pistas importantes. E enquanto essa batalha acontece em qualquer novo projeto em frente ao desconhecido, vai ter a galera no muro, né, que a gente pode falar aí o rebanho, a galera no muro que vai estar observando essa dinâmica. E dependendo como a liderança formal da empresa definir essa batalha, é como a cultura da empresa vai se conformar. Então, se for os exploradores tiverem mais espaço, vai ser uma empresa que testa, que faz mais, empresas de nova economia. Ela é movida por exploradores, por eu sempre estou entrando em novos espaços, estou testando novas coisas. Empresas mais da velha economia, que construíram grandes fortalezas, grandes impérios, elas serão mais resistentes. Por quê? Porque ela está muito apegada àquilo que ela já construiu, ela não quer perder. Então, ela tem dificuldade de explorar. Atenção aqui, e essa agora vai uma das surpresas desse quadro dos 4 comportamentos, cada um de nós é cada um desses 4 comportamentos. Então, antes que você aí pense, eu sou o resistente, eu sou explorador, eu sou os 4, o Júnior pode ser os 4, depende o que é apresentado para você. Muitas vezes você está conduzindo ou propondo uma ideia nova, você está enfrentando resistência. Outras vezes alguém propôs alguma coisa nova para você e você não está confiante. Muitas vezes essa briga está acontecendo e você está no muro só esperando para ver o que vai acontecer. Então, entender esses comportamentos, mapeá-los e trabalhar com esses 4, muito importante para um intraempreendedor. Queria comentar aqui um pouco sobre alguns cases e também esse outro GIF que eu gosto muito, porque é bem a jornada do intraempreendedor, né? O patolino aí de árvore em árvore e, cara, vai quebrar a cara mesmo, porque todo o empreendedor ou intraempreendedor que fala, olha, eu não falhei, já perdeu minha atenção, porque não é um intraempreendedor, é alguém que está fazendo o dia a dia. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos onde eu tive sucesso e onde eu falhei. Então, tem as duas coisas, eu vou comentar com vocês. Então, eu vou começar aí com Baileys. Eu trabalhava na Diageo, isso em 1999, e a gente precisava recrutar muitas mulheres para conseguir conversar com elas através de CRM, através de marketing direto. Por quê? Porque Baileys é uma bebida que tem uma grande barreira de consumo. Não é sabor, é ocasião. Talvez todos vocês conheçam Baileys, e essa foto dá até vontade de beber o Baileys, mas você não sabe quando beber o Baileys. Então, qual que era o meu problema de negócio? Meu problema de negócio é eu precisava ensinar as pessoas a beber. Como que eu faria isso? Numa era da atenção, eu compraria uma mídia e ficaria batendo nas pessoas, olha, receitas, toma assim, consome assim, etc. Só que eu tinha recursos limitados. Então, o recurso financeiro limitado nos motivou a ter uma ação empreendedora. Isso em 99. O que a gente fez? A gente fez um recrutamento puramente online. Tá? Não vou, esse caso é mais complexo, eu não quero detalhar demais, mas a gente fez um recrutamento online e a gente teve a permissão da empresa para fazer isso porque não tinha recurso financeiro. Então, a única saída era arriscado? Era. O custo para eu fazer um programa normal seria 6 milhões de dólares, valores da época. Com 1 milhão a gente conseguiu de dólares, a gente conseguiu fazer em 6 países um recrutamento online. Recrutamos 150 mil mulheres em 51 dias. Então, isso aqui depois eu comecei a trabalhar isso através de marketing direto e a gente aumentou o consumo, a gente dobrou o consumo nessas pessoas. E isso deu, através dessas 150 mil mulheres, toda a jornada que a gente continuaria fazendo depois na mídia de massa. Então, isso aqui eu peguei o recurso que eu tinha, testei uma hipótese, comprovei a hipótese e escalei. Vou falar agora de baixo. Recentemente eu trabalhei na HBO e aí tem dois
dois cases da HBO. Eu vou começar embaixo com Cinemax, que existe hoje um comportamento que cada vez a gente está assistindo mais séries de televisão. Vamos entender um pouco por que esse comportamento. A gente talvez está saindo cada vez menos ao cinema. Por quê? Porque a gente tem a vida cada vez mais ocupada. Então a gente quer ver conteúdos curtos onde eu consiga desconectar. Então por que as séries funcionam muito bem? Porque aquele capítulo de 40, 50 minutos, 1 hora, eu posso até maratonar, mas eu reservo aquele espaço de tempo, mas é um conteúdo curto que eu consigo consumir e me desconectar um pouco. Então, já que as pessoas queriam muito consumir séries, a gente não tinha uma franquia de séries no canal, criamos uma franquia de séries. Comunicamos, só que a gente não tinha recurso para comunicar em massa. Então a gente basicamente fez um soft launch, lançou no canal e começou a trabalhar. Começou quinta às 10 horas, depois foi para quinta às 11 e fomos testando essa hipótese. Nos faltou a comunicação mais em massa, então não foi um teste bem sucedido. Eu pergunto para vocês, o que a gente perdeu como empresa? Nada. Eu testei comportamento, olhei a audiência, olhei tração das pessoas, aprendi e trouxe de volta para casa e reformulei. Outro coisa que a gente fez no Cinemax, um pouco a ambição que existia, de transformar o break comercial em entretenimento. Qual que é um dos grandes desafios que existem hoje no intervalo? Todo mundo muda de canal, faz zapping. E se de repente o intervalo fosse entretenimento também? Eu comunicasse as marcas, ou o porquê das marcas, através de conteúdo, contasse histórias bacanas. Então era como se fosse uma continuidade, você não sentiria nem que haveria break. Então fizemos um pouco essa jornada lá no Cinemax. Tem também um caso aí que foi feito com IAB na minha época de Nestlé, que eu precisava treinar as pessoas de dentro da empresa. Geralmente quem precisa trabalhar em educação, e quando a gente fala de algum movimento dentro de empresas, de transformação, existe a educação, porque a gente precisa mover a pessoa de onde ela está para um outro espaço. Então, treinamento é muito importante. E a minha experiência histórica em treinamentos é que você faz um treinamento para provocar as pessoas e você começa com, sei lá, 30, 40, 50 pessoas e termina o teu treinamento com 15. As pessoas vão saindo do treinamento. Porque aquilo, ela precisa trabalhar, ela está sendo pressionada. Qual foi o outro olhar que a gente teve aqui? Vamos trabalhar em rede, em colaboração, conversando com o IAB, com a Cris Camargo, que é a presidente executiva do IAB. A gente montou o primeiro treinamento do IAB com a empresa, que virou uma certificação digital. Então, quem entrasse nesse treinamento sairia diplomado. Então, isso teria valor de LinkedIn, valor de currículo para a pessoa. Então, a gente trabalhou com Facebook, com LinkedIn, com YouTube, com Google, com todos os parceiros, de uma forma a transformar aquilo numa escola. Como é que eu trago a escola para dentro da empresa? Diploma essas pessoas, elas têm depois uma melhoria, até não só para a empresa, para ela e para o mercado. Então, isso foi feito, foi a primeira certificação digital do IAB com uma empresa no Brasil, e pela primeira vez na minha vida, eu comecei um treinamento com 30 pessoas e terminei com 50. O treinamento ele teve mais gente terminando do que começando, porque as pessoas começaram a ver o valor prático e tangível e começaram a pedir para participar. Então, isso foi bastante interessante. Falando um pouco de transformação digital, aqui estou olhando o tempo aqui para a gente ficar e ter mais uns 5 minutos, eu queria terminar com transformação digital, porque tem sido um dos temas mais falados, mais pedidos, e eu tenho aí, né, dentro dessa trajetória, bastante experiência sobre isso. Eu escrevi, até eu coloquei aí depois, se vocês quiserem ler, tem um artigo que eu escrevi, a Época Negócios publicou no ano passado, que são as 4 coisas que você precisa saber antes de iniciar uma transformação digital. E essas 4 coisas, para mim, são os pilares fundamentais. Eu vejo muita gente com essa transformação digital, às vezes pelo motivo errado. Então vamos falar esses 4 grandes pilares. O primeiro é a razão geradora. O que eu quero falar como razão geradora? Muitas empresas, pelo menos que eu conheço, que eu vi, ou que eu vivi, que eu habitei,
começaram uma transformação digital porque a matriz na Europa, nos Estados Unidos, mandou fazer, colocou nos objetivos, ou porque não, o meu concorrente está fazendo, eu preciso fazer. Desculpa, razão errada. O que vai acontecer? Vai perder a atração, vai perder a força em algum momento. A razão geradora de uma transformação sempre tem que vir de fora para dentro. Lembra que a gente falou que a gente tem que ter um olhar menos para dentro da empresa e mais para as pessoas? O grande gerador de uma boa transformação digital consistente é eu entender o que está acontecendo fora da minha empresa, com as pessoas, com o mundo, com os negócios, e isso é o motivador de eu fazer uma transformação. Segundo, é um assunto de negócios, não de tecnologia, nessa exata ordem. Então, o que acontece? Em algumas empresas, às vezes, isso começa através de TI, de tecnologia. Ok, mas se isso não tiver ligado a um tema de negócios, vai perder tração. Vai ficar uma coisa muito tecnológica e, de novo, vai perder esse olhar das pessoas. Então, esse é um tema de movimento de negócio. Isso não é uma área, não é um puxadinho. Isso tem que ser, olha, a minha empresa vai fazer uma transformação, isso dói. Então, eu preciso que isso afete o negócio, senão não vai funcionar. Número 3. Qualquer transformação digital ela não deve ser encarada como um projeto. Ela é uma iniciativa. Troca a palavra projeto por iniciativa. Por quê? Porque ela tem início, tem meio, mas não tem fim. E por que não tem fim? Você pode estar perguntando, mas como uma transformação digital não tem fim? Então isso vai ser um custo permanente. Sim, vai. Porque a hora que eu entro nisso, eu estou entrando em outro giro. E lembra que a gente falou ao longo desse papo que o mundo segue em transformação constante? Quem imaginou que a gente ia estar vivendo essa pandemia e N outras coisas que a gente não tem a mínima hipótese que podem acontecer, talvez alguma probabilidade, mas a gente não sabe, não consegue se prevenir. Então, o mundo vai continuar em movimento. Logo, ela não tem fim. Então, eu preciso mudar minha mentalidade. Por isso que a mentalidade intraempreendedora é importante. E o último ponto, que tão mais importante que os outros, uma transformação digital requer uma transformação cultural. Porque como ela não é um tema de tecnologia, é um tema de pessoas, eu preciso olhar as pessoas fora da empresa e preciso olhar as pessoas dentro da empresa. Aqui eu entendo que tem muitas pessoas agora que está se falando, de novo, muito sobre transformação digital, que agora é uma obrigação, todo mundo tem que fazer. Então, tem pessoas que não sabem isso, estão com medo. O meu recado para vocês, isso eu sempre acreditei muito. Eu não preciso, dentro de uma empresa, de um exército de pessoas digitais. Eu preciso de um exército de pessoas que saibam viver no mundo digital. É diferente. Eu não preciso de um exército de especialistas lá dentro, mas eu preciso de pessoas que entendam a dinâmica de um mundo digital por natureza. E é um mundo que a palavra digital nem faz mais sentido. É um mundo que tudo é digital, é um mundo que a gente já vive. Então, as pessoas que conseguem entender essas dinâmicas, essas relações entre empresas e entre pessoas. Júnior, eu vou parar por aqui. Eu tenho até um pouco mais para falar, mas eu estou preocupado com o tempo. Você me avisa aí se tá bom, se eu sigo um pouco mais. Cara, eu não te interrompi aqui no meio da tua fala, porque para mim tá excelente o conteúdo, as pessoas também estão elogiando bastante aqui. Cara, tem alguns pontos que a gente pode discutir, mas eu prefiro aproveitar o teu tempo aqui na aula, nesse tempo todo, para aproveitar mais o teu conteúdo e deixar as perguntas lá para o Instagram logo na sequência, pode ser? Pode. Bora. Então, vamos embora. Bora. Então, bom, aqui eu volto na metodologia 70-20-10. Eu acho que essa é uma metodologia muito que a Coca-Cola trouxe, não fui eu que inventei, mas eu acho que é uma metodologia que eu sempre usei e adotei muito, porque eu acho que ela é uma metodologia boa. Para quem não conhece a metodologia 70-20-10, eu vou explicar do meu jeito. Os 70% 70% do recurso que eu tenho, dinheiro, pessoas, etc., está focado no negócio, para manutenção do negócio. 20% desse mesmo recurso está sendo destinado a coisas que eu testei num passado recente, funcionaram e eu vou botar mais gás. Então, aqui, o exemplo que eu estava dando lá de Baileys, ou lá de Cinemax, ou do treinamento. Cara, esse negócio funcionou, eu comecei com 30 pessoas, treinei 50, agora eu posso treinar mais 150.
então eu posso injetar mais recurso, porque funcionou. Então, dentro daquela equação de risco-retorno, eu baixei o meu risco e aumentei meu retorno. Então, vou colocar mais ficha aqui, é o 20. E o 10 é o que eu chamo do, eu vou, para não usar o palavrão, vou falar o PQP Money, né? O dinheiro do, cara, joga para Deus. É aquele dinheiro que você tem uma hipótese e fala, meu, eu não sei se esse negócio vai funcionar ou não vai funcionar. E se não funcionar esses 10%, eu afetei o negócio da empresa? Não. Eu comprometi a empresa? Também não. Mas é um dinheiro suficiente, é uma quantidade de recursos suficiente para eu ter tração num projeto. O que não dá é a gente pegar 2% e tentar fazer desse 2% transformar 20% no outro ano. Então tem que ser alguma coisa consistente. E aí, para mim, eu vou agora falar um pouco de uma metodologia que eu criei ao longo desses 25 anos que eu trabalhei aí nessas empresas. Quando eu pego qualquer projeto de intraempreendedorismo, e aqui também acho que vale outro pensamento, outra provocação, se vocês preferirem, para vocês, quando a gente pensa em um projeto de empreendedorismo, intraempreendedorismo, muitas vezes a gente pensa em um projeto grande, transformação digital, preciso mexer com o alicerce da companhia. Um projeto de intraempreendedorismo, ele pode ser uma melhoria num processo, ele pode ser um produto, ele pode ser uma pesquisa, ele pode ser algo pequeno. Então, sempre quando vocês pensarem em intra, pensa, ó, eu tenho um projeto PMG, pequeno, médio e grande. Vocês podem começar com o pequeno, porque o que acontece? O que a minha experiência traz aí para repartir? Muitas vezes na empresa, vocês podem trabalhar numa empresa que é muito resistente. Então, o projeto P, pequeno, vai mostrar que determinada coisa funciona. E as pessoas participando dentro desse projeto, então a gente trabalhando em metodologias ágeis, a gente vai estar trazendo pessoas resistentes para trabalhar junto. O que você está fazendo com isso? Você está convidando a pessoa para participar. Em um projeto pequeno, que ela vai poder contribuir e vai ver o benefício. Depois você vai para o projeto médio e depois para o projeto grande. Às vezes, dá um salto, e eu vou usar um exemplo que um amigo me deu numa conversa outro dia, o Marcelo Pacheco, que é vice-presidente de vendas na RBS. A gente está muito acostumado numa estrada, quando a gente está dirigindo, na hora que a gente vê um túnel, o que a gente costuma fazer? A gente reduz a velocidade. Só que o que o mundo está nos cobrando agora? Nós estamos dentro de um túnel. Cara, acelera, ou mantém pelo menos a velocidade. Então, você tem que entender, perder um pouco esse medo e testar. Então, ao longo desses 25 anos trabalhando como intraempreendedor, essa foi uma metodologia que eu desenvolvi, e eu até escrevi um livro sobre isso, que deve sair agora, final desse ano, começo do ano que vem, a respeito de intraempreendedorismo. E ele vai falar desses 4 pontos. Quando eu tenho um novo projeto, o que eu tenho que olhar? Contexto. O que significa contexto? Tem 2 tipos de contexto. Tem o contexto externo e o contexto interno. Eu vou começar no contexto externo. Então, eu vou olhar para o mundo. Olha, o que existe no mundo que eu preciso entender? A primeira provocação que eu faço para vocês é: vamos tirar um pouco o olhar do concorrente tradicional. Nós fomos muito educados a trabalhar em competição. Então, se eu trabalho em TV por assinatura no Cinemax, quem são os concorrentes? Warner, Telecine, Pix, são os outros canais de Paramount, os outros canais de filmes. Não são. Tem outras entidades. O que eu estou disputando da pessoa? Eu preciso que essa pessoa esteja na frente de um celular ou na frente da televisão para ver o meu conteúdo de entretenimento. Então, que tempo que eu estou trabalhando ou disputando dessa pessoa? O tempo que ela tem durante o dia. Que momento, como é que eu posso entender, que momento que eu posso chegar nessa pessoa e ser relevante com o conteúdo? Ou, se eu tenho qualquer outra linha de negócios, expanda o mundo de concorrentes. Cuidado, às vezes a gente fica muito curto e entende como ser relevante, como ser personalizado e como ser simples para as pessoas. Essas 3 palavras que definem, né, como é que eu tenho que olhar um pouco o mundo para trazer esse conhecimento para dentro, e a partir daí
eu desenvolver a minha estratégia de negócio. Depois eu vou olhar o contexto interno. O que quer dizer o contexto interno? O contexto interno é eu ter um olhar para dentro da estrutura e dentro daquelas fases lá que eu falei, das características do intraempreendedorismo. Então, o escasso, o tempo que eu tenho, o tempo que eu preciso, se eu tenho os recursos humanos, se eu tenho capital e eu tenho a metodologia. Então, eu preciso armar tudo isso antes de começar um projeto de intraempreendedorismo. A partir disso, eu vou chegar na iniciativa. O que vai ser a iniciativa? Vai ser o meu projeto. É aqui que eu vou construir o projeto que eu vou levar a cabo, que eu vou tentar, que eu vou propor para a empresa. Mas eu já tenho muita fortaleza em conhecimento no mundo, então o porquê eu estou fazendo isso, ele está muito bem lastreado, e dentro eu já tenho todos os elementos, recursos, capital, tempo, metodologia preparados. Então o contexto ele já apoia essa iniciativa. O terceiro passo, e aqui é onde 90% dos projetos não param em pé, é a parte cultural. E aqui eu vou voltar naquele slide que eu estava comentando antes sobre os 4 comportamentos que a gente encontra dentro de uma empresa, que eu preciso entender. Então, quando eu proponho algo novo, eu vou ter os resistentes. Eu preciso ter um plano para mapear quem são esses resistentes e como é que eu vou trabalhar essas pessoas resistentes, entendendo que ter pessoas resistentes é importante. Um dos meus grandes aprendizados, no começo da carreira, os intraempreendedores mais novos que estão aí assistindo, você pode falar, cara, eu odeio o cara resistente. Eu amo o cara resistente. É o contrário, sabe por quê? Porque ele é um cara, o explorador, ele é um cara que ele tende a subir na nuvem. O que o resistente te faz? Ele te traz para o chão. Então, é um cara importante para sempre te dar real. Então, é difícil essa relação? É difícil. Mas ele sempre te traz para a terra. Então, ele tem um efeito solo importante, às vezes, para o projeto. Te trazer um pouco de onde viemos, o que precisamos olhar. Então, ele é importante. A fase da cultura, para mim, é onde o projeto vai definir se ele vai ser bem sucedido ou não. Porque nessa mobilização interna que a gente vai entender se isso vai fluir. Eu diria que o principal desafio para qualquer intraempreendedor é a parte cultural. Porque ler contexto, isso com treino, com experiência, a gente faz. Iniciativa, entender uma iniciativa, ser uma pessoa bem criativa, você tem. Cultura precisa de milhagem de carreira. Porque não adianta você bater de frente. Você precisa entender as pessoas. A gente vai exercitar bastante o lado perguntar, o lado empático, o lado de vulnerabilidade, de conseguir trazer as pessoas para dentro dos projetos. E, finalmente, qualquer ação, iniciativa de intraempreendedorismo, ela precisa ter um alcance. O que eu quero dizer o alcance? O impacto no negócio. Qualquer iniciativa que não tenha impacto no negócio, ela tende a não ter frutos. Então, eu preciso, desde o começo, lá na parte de contexto, iniciativa, entender o alcance. E essa fase do alcance também, ela vai dizer quais são os impactos no negócio, quais são os KPIs ou os OKRs, né, para falar aí as duas siglas, né, OKR, aí, que é o Objective Key Result, que é um termo que está sendo cada vez mais usado, é criado pelo Google, que ele é maior do que o KPI, porque ele está absolutamente ligado no negócio. Então, isso é bastante importante. E a gente vai ter métricas, indicadores diferentes hoje. Então, Júnior, me para a hora que você quiser aí do tempo, tá? Eu só vou te pedir para agora concluir esse tópico aqui, e aí a gente vai lá para o Instagram, dou um recado para a galera aqui, tem um negocinho especial para contar, e aí a gente vai para lá. Beleza, então, só para concluir a parte do alcance e fazer uma última provocação para vocês, a gente está vivendo dentro de todos esses novos comportamentos, dessa nova era do contexto, desses novos modelos de negócio surgindo, crescendo e se multiplicando, novos indicadores de performance. Então, se antes a gente tinha indicadores muito duros, agora a gente vai passar a ter indicadores um pouco mais soft. Por exemplo, aquele líder que ajuda as pessoas, aquele líder que trabalha em rede, aquele impacto no negócio que eu tenho, mas que eu consegui crescer as pessoas dentro da organização. Um indicador que eu sempre gostei muito de ter nas áreas que eu liderei era
eu queria fazer a minha área a área que atraísse mais talentos, tanto dentro da empresa como fora. Por que isso é legal? A hora que todo mundo quer trabalhar com você ou na sua empresa, isso é um baita índice muito interessante, porque você está conseguindo transmitir o porquê você está fazendo as coisas e você está atraindo pessoas que conectam com o que você quer fazer. E a energia com que a pessoa chega e trabalha é outra, é absolutamente impressionante. Então, isso para concluir um pouco, porque isso eu acho que é um outro tópico também, que é a evolução das métricas de performance. Show de bola, Alexandre. Cara, incrível a tua abordagem sobre esse tema. Aqui na Start, eu comentei antes aqui com o pessoal, a gente tem quando a gente vai contratar uma pessoa, a gente sempre tem um discurso de dizer o seguinte: não quero um funcionário, a gente quer empreendedores para trabalhar com a gente. Porque quando a gente tem pessoas, empreendedores trabalhando numa empresa, né, que a gente chama de intraempreendedores, as pessoas elas têm a mania de achar que empreendedor é só o cara que abre o CNPJ, né? Quando, na verdade, a mentalidade empreendedora é algo que deve ser uma das principais habilidades de cada pessoa, deve desenvolver isso é possível se desenvolver. Né? Então, eles têm que ter buscar essa mentalidade empreendedora, trabalhando numa grande empresa, numa pequena empresa, numa estatal, na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa, onde for, onde essa pessoa trabalha, ela deve ter essa mentalidade empreendedora, porque isso é o que vai, talvez hoje, mais proporcionar o crescimento na carreira dela e vai ajudar as empresas ali a atingirem os seus objetivos. Alexandre, eu vou te pedir, só por gentileza, para descompartilhar a tua tela, para eu colocar aqui um último recado para a gente ir para o nosso bate-papo ali. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Turma, a gente está aqui no Restart já desde o comecinho dessa quarentena, e a gente viu que o Restart causou um impacto muito grande nas pessoas, os feedbacks de vocês foram ótimos, 120 mil pessoas assistindo essas aulas aqui, e a gente decidiu duas coisas. Primeiro, a gente não vai parar de fazer isso. O Restart vai ser gratuito, livre e vai acontecer para sempre. Segundo ponto, como a gente pode ajudar vocês a se aprofundar ainda mais nesse tanto de conhecimento e conteúdo que a gente traz? A Start é uma empresa que gera um conteúdo de altíssima qualidade, mas que era restrito para um grupo de pessoas que podiam viajar para o Vale do Silício, pagar os preços dos cursos aqui, e a gente aprendeu que com Netflix, com Spotify, que dá para levar a melhor experiência, o melhor conteúdo para todos por um preço muito baixo. Então, o que a gente se propôs a fazer agora é levar o melhor conteúdo da Start para todos por um preço muito baixo, de R$ 14,90 por mês. Então, por R$ 14,90, você vai ser assinante do Prime e vai ter acesso a inúmeros conteúdos, vai fazer parte da nossa comunidade. Os primeiros que se inscreverem até na sexta-feira, até amanhã, vão receber o dinheiro da assinatura de volta em forma de cashback, para continuar comprando novos cursos da Start, para continuar se desenvolvendo nessa jornada de aprendizado contínuo. E os primeiros 1.000 inscritos, a gente está quase chegando lá, lançamos isso ontem, vão ser chamados aí de founders do Start Prime, vão ter ainda alguns benefícios exclusivos. Então, se você quer continuar aprendendo, se você quer ter acesso ao melhor conteúdo do mundo, assim como você tem acesso à melhor experiência de música no Spotify, a melhor experiência de entretenimento no Netflix, vem para o Start Prime, que a gente vai, com certeza, te surpreender com a quantidade de conteúdos e coisas novas, atualizações semanais que a gente entrega por lá. Além disso, quero pedir para vocês nos ajudarem a avaliar essa aula para que a gente mantenha o nível de qualidade dos conteúdos que a gente traz aqui para o Restart. Foi uma das que eu mais gostei nessas, talvez, 50 aulas que eu acompanhei aqui. O tema eu gosto muito, o Alexandre trouxe isso de uma maneira muito clara, muito objetiva, muito fácil de ser compreendida, então valeu muito a pena. Então, por favor, avaliem essa aula para que a gente possa ter os feedbacks corretos e trazer conteúdos cada vez mais relevantes aqui para vocês. Turma, vamos lá para o Instagram. Alexandre, muito obrigado pela aula realmente que você deu aqui, mostrou muito conteúdo positivo, muitas coisas boas e trouxe com clareza essa mensagem.
todos nós somos empreendedores, tendo um CNPJ ou não, e somos empreendedores. Eu gosto dessa palavra porque ela ficou muito limitada, né? Empreendedor ficou muito limitado ao cara do CNPJ. A gente empreende na vida, a gente empreende na família, a gente empreende em todos os setores. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que tratar isso como um empreendedorismo, como uma forma de crescer, de evoluir sempre. Então, muito obrigado, Alexandre, e a gente vai lá para o Instagram agora. Valeu, obrigado. Até.